Muitas das vezes a pessoa deseja respostas rápidas, mas ainda não desenvolveu a capacidade de reconhecer aquilo que acontece em seu mundo interno e discernir o que realmente conduz a vida. Assim como Samuel confundiu inicialmente a voz de Deus com a voz de Eli, também é comum confundirmos expectativas familiares, medos, traumas, carências afetivas, crenças limitantes ou necessidades de aprovação com aquilo que julgamos ser a direção correta. O processo de amadurecimento, ele exige aprender a diferenciar essas vozes, diferenciar vozes de trauma, de violência, de crenças limitantes. Então, esse amadurecimento é onde essa diferença, que você tem discernimento para poder diferenciar que vozes são essas. Desenvolva silêncio interior. Você precisa desenvolver silêncio interno. A mente constantemente ocupada por preocupações, comparações e ansiedade reduz a capacidade de discernimento. Reserve diariamente momentos de quietude. Você precisa fazer silêncio, você precisa se calar. Em oração, onde você vai orar, você vai fazer sua reflexão e observação dos próprios pensamentos e emoções antes de tomar decisões importantes. Quais vozes têm influenciado mais as suas decisões? Que mais tem influenciado as suas decisões? Quais são essas vozes? É a voz do medo? É a voz da culpa? É a voz da necessidade de aprovação ou a convicção? Então, quais são as vozes que têm influenciado mais as suas decisões? Observe padrões repetitivos. Talvez você está repetindo padrões. Na vida emocional, padrões que se repetem costumam revelar conflitos ainda não elaborados. Quando determinadas situações se repetem, relacionamentos semelhantes, reações impulsivas, inseguranças persistentes ou dificuldades em confiar, vale investigar o que está sendo comunicado por essas experiências. O que a sua história tem repetido que talvez precise ser compreendido e transformado? O que na sua história tem repetido? Quais são os padrões que tem repetido? Será que são os padrões nos relacionamentos? Os mesmos relacionamentos repetidos, os padrões? Será que são as dívidas que têm se repetido? Será que são as violências? Será que são os abusos que têm repetido? Quais são os padrões que têm repetido? Fortaleça a escuta antes da ação. Samuel, o profeta Samuel, que ainda não era profeta antes, Samuel aprendeu primeiro a ouvir e só depois a falar. Da mesma forma, decisões maduras nascem da capacidade de escutar com atenção, escutar a Deus, escutar a própria consciência. Você precisa escutar a sua consciência. O que a sua consciência está te dizendo? Escutar os fatos e até mesmo reconhecer os próprios limites. Quais são os seus limites? Até onde você tem que ir? Antes de agir diante de uma situação importante, faça uma pausa e registre por escrito. O que estou sentindo? Quais são os seus sentimentos? O que você está sentindo? O que estou pensando? Quais são os seus pensamentos? O que os fatos mostram? O que os fatos estão mostrando? O que favorece
a verdade, a justiça e o amor. Faça essa reflexão. Permita que o caráter seja formado. O reconhecimento de Samuel não foi resultado de autopromoção, mas não foi Samuel que se autopromoveu, mas da fidelidade ao longo do tempo. O crescimento consistente acontece quando o caráter acompanha os dons e as oportunidades. Reflita nisso. Estou mais preocupado em ser reconhecido ou em me tornar alguém íntegro? O que você mais está preocupado? Em você ser uma pessoa reconhecida ou você ser uma pessoa íntegra? Transforme experiências em aprendizado. As dificuldades não precisam definir a identidade, tá? Você não são seus traumas, você não é a violência que você sofreu, você não é o medo que você tinha, você não é as empresas que você quebrou, sabe? Então as dificuldades, elas não precisam definir a sua identidade não está nisso. Elas podem se tornar instrumentos, essas dificuldades podem se tornar instrumentos de crescimento quando são compreendidas, ressignificadas. Então você precisa ressignificar essa violência, esse medo, esse trauma. Você precisa ressignificar a sua história. Você precisa ressignificar isso. Ressignificar. E isso você vai integrar a história pessoal. O desenvolvimento emocional e espiritual acontece quando a pessoa deixa de apenas reagir às circunstâncias e passa a aprender com elas. Você precisa aprender com as circunstâncias. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, você precisa aprender com isso. Já ouviu aquela frase, se a vida te der limões, faça uma limonada? Então você precisa aprender. Você precisa fazer disso um trampolim. O chamado de Samuel ensina que Deus continua falando àqueles que cultivam um coração disponível. A escuta atenta, a obediência perseverante e a formação do caráter permitem que a pessoa cresça em discernimento e maturidade. Ao mesmo tempo, compreender os movimentos da própria vida interior ajuda a identificar padrões de medo, identificar medos, identificar padrões, conflitos que podem dificultar essa escuta. Quando a transformação espiritual e o amadurecimento caminham juntos, a resposta ao chamado torna-se mais consciente, equilibrada e frutífera. Então entenda o chamado de Deus para a sua vida. Entenda que você nasceu para vencer, entenda que você nasceu para dar certo. Entenda que você nasceu para prosperar, que você nasceu para frutificar, para você dar bons frutos. Mas você não pode ficar com seus olhos fixos no fruto, você tem que preocupar com a semente. É com o caráter forjado, é em ouvir a voz de Deus, é em você silenciar e ouvir a voz do Senhor. O reconhecimento é um fruto que virá. A influência que você terá é fruto. Você precisa fazer o que está no seu controle. Mas você não tem que querer controlar tudo. Você precisa focar no que está no seu controle, tá? E o resto você deixa que seja encaixado na hora certa. O que Deus tiver de fazer, Ele vai fazer na hora certa. Você tem que preocupar com aquilo que está no seu controle. E ressignificar o trauma, os padrões. Parar de ficar repetindo padrões, repetindo abusos, repetindo medo, repetindo relacionamentos abusivos, repetindo dívidas.
Então, ressignifique o que você passou. Se você quer uma mudança real, uma mudança transformadora, se você quer a minha ajuda para eu caminhar com você, você pode me chamar no direct, você pode clicar no link que eu vou deixar abaixo do vídeo e lá você pode fazer um acompanhamento, uma consultoria terapêutica comigo. Uma consultoria terapêutica que está com preço exclusivo, que está com preço promocional, que está por tempo limitado, que eu vou deixar limitado por alguns dias e aí vai voltar ao valor normal. Então aproveite essa promoção que eu deixei da consultoria terapêutica e eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar, vou segurar na sua mão. Mas aquilo que é da sua responsabilidade é você quem tem que fazer. Mas o que depender de mim, eu vou dar o meu 100%. Eu vou dar o meu melhor. O meu 100% eu garanto entregar, tá? Mas você precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa querer. Você precisa estar disponível para que a transformação aconteça na sua vida. Um abraço e tenha uma excelente semana.